Olá, alunos e alunos. Hoje nós vamos falar de uma das vanguardas mais importantes da arte moderna. Vamos falar do surrealismo. O surrealismo foi uma das vanguardas que mais teve destaque com a arte moderna. Então, o texto que estou passando para vocês tem o título de Definição, Características, Artistas e Tipos de Arte do Surrealismo. Surrealismo é o nome da vanguarda artística da arte moderna. Então, nós já vimos o cubismo, nós já vimos o expressionismo, já vimos o futurismo, já vimos o dadaísmo e agora nós vamos ver o surrealismo. O que é o surrealismo? Veja bem, o surrealismo, vocês me desculpem que eu estou com a faringite danada, está me perturbando muito. Não sei se é essa frieza. Mas veja bem, o surrealismo foi um movimento artístico, um dos últimos das vanguardas artísticas do século XX. E teve expressões na literatura, nas artes visuais, no cinema, no teatro e na filosofia. Veja que a repercussão do surrealismo, a influência dele, foi muito expansiva. Ele não só teve expressão na pintura, como também na literatura, no cinema, no teatro e na filosofia. Então, iniciou-se em 1924, quer dizer, logo 2 anos depois da Semana de Arte Moderna no Brasil, que a Semana de Arte Moderna no Brasil se deu em 1922. E ele iniciou-se em 1924, 2 anos depois, com a publicação do Manifesto Surrealista, escrito por André Breton, que propunha uma nova proposta estética, quer dizer, uma nova proposta de arte. Vocês estão observando que dentro do próprio modernismo, sempre tem algo que modifica o anterior. Então, pode-se dizer que o modernismo foi um grande movimento em relação à arte antiga, chamada arte clássica, mas também, dentro do modernismo, surgiram várias correntes de artistas de arte diferentes uma da outra. Várias correntes, uma diferente da outra, está certo? Então, pode-se dizer que o modernismo foi formado de vários movimentos modernos, de arte moderna, uma sempre renovando a outra. Todas são modernas, mas uma sempre alterando a forma de fazer arte em relação à anterior. Então, por isso que o surrealismo é uma nova proposta estética. Estética quer dizer beleza em relação à arte. Então, uma nova proposta estética que rompesse com a primazia da compreensão racional. Quer dizer, o objetivo da arte surrealista, através do Manifesto Surrealista de André Breton, era propor uma nova proposta estética que fugisse daquilo que fosse racional. Então, era uma arte que o racional é aquilo que a gente faz de acordo com o pensamento, pensando, analisando, com consciência, usando a consciência. Nós vamos ver que o surrealismo usava o inconsciente e não o consciente, sem diferenciação entre sonho e realidade, ou entre lucidez e delírio. Quer dizer, para os pintores surrealistas,
o importante era o sonho, era o delírio, era o inconsciente. Então, a arte que era feita era exposta, passada para o papel, passada para as pinturas, o que viesse de imediato na mente. Era quase como uma coisa feita pelo instinto. Então, ela se contrapunha, ela contrariava o pensamento racional, que era o pensamento feito através do raciocínio, em que o pintor fica, quando ele vai pintar, ele fica analisando o que vai fazer, como vai fazer. Então, isso aí era o que eles condenavam. Eles queriam que alguém pegasse o pincel, o pintor, o artista, e começasse a pintar o que viesse na cabeça. Se desse vontade de fazer um ovo, ele pintava um ovo. E se, quando estivesse pintando o ovo, tivesse vontade de pintar um automóvel, passasse a pintar o automóvel. Quer dizer, era uma coisa feita de forma inconsciente. Então, a arte surrealista rompe com a busca pelo sentido nas representações. É surreal aquilo que está para além do real, quer dizer, aquilo que vai além do real. Por isso que a palavra surrealismo vem de surreal, que quer dizer aquilo que está além da realidade, que é mais que o real. Quer dizer, aquilo que é muito mais, é uma realidade tão profunda que é mais do que o real. Porque transcende, quer dizer, vai além e transcende a compreensão racional e relaciona-se com a mente inconsciente, com o imaginário e o absurdo. Então, eles observavam, aliás, eles pretendiam fazer uma arte com base na irracionalidade, na inconsciência, no imaginário, no absurdo. O que viesse à mente era arte. Veja aí um exemplo de arte surrealista. Aqui nós temos um ovo, em cima do ovo um pássaro, possivelmente pôs o ovo, e aberto por um zíper. Ora, isso aqui não existe na realidade, mas o pintor pensou isso aqui no momento e produziu essa pintura, um ovo aberto por um zíper. Veja que tem um zíper aqui. Vamos ver o contexto histórico. Diante de um mundo transformado pelo desenvolvimento tecnológico, a popularização da luz elétrica, da fotografia, do rádio, entre diversas outras mudanças dos primeiros anos do século XX, e de novas relações sociais e políticas, na época, cabia à arte também uma ruptura com a tradição, quer dizer, romper com a tradição, com aquilo que era feito anteriormente. Esse era o objetivo da arte moderna e principalmente do surrealismo, com o que era considerado arte até então. São as chamadas vanguardas artísticas. Nós já explicamos isso, que as vanguardas, e o surrealismo é uma das vanguardas, como foi o cubismo, o expressionismo, o fauvismo, o futurismo, quer dizer, todos esses tipos de arte formaram as chamadas vanguardas artísticas, representavam a arte moderna. E isso significa dizer que elas rompiam com aquilo que veio antes. Além disso, os acontecimentos da Primeira Guerra Mundial, que se deu em 1914 até 1918, estilhaçaram exércitos, nações e também o mundo da arte. As mortes em massa e a enorme destruição causada por essa grande e duradoura guerra deixaram um rastro de devastação que afetou profundamente o pensamento europeu e influenciou diretamente as artes. Então, os escombros da guerra, da Primeira Guerra Mundial, as mortes, a destruição, fez com que os artistas parassem para pensar a vida, o valor da vida, fez com que os artistas passassem a protestar, digamos assim, através da arte.
e isso teve uma influência muito forte sobre a criação artística exercida por eles. O surrealismo surge enquanto movimento de vanguarda, quer dizer, era um dos movimentos de vanguarda. Eu já disse, vanguarda é aquele que está à frente, é um movimento que está à frente de alguma coisa. Então, a vanguarda era aquelas ideias que estavam à frente da arte e se denominava arte moderna. Em 1924, como eu já falei, período de recuperação do pós-guerra, e traz consigo a ruptura com o que é, afinal, a realidade, já que o chamado mundo real e a ordenação lógica permitiram tamanha desventura generalizada. A teoria psicanalítica de Sigmund Freud, Freud foi um dos maiores psiquiatras, ele era médico e era psiquiatra, ele deixou uma obra muito grande, escrita, foi quem criou a psicanálise, que era uma forma de curar as pessoas através da análise mental, e teve uma influência sobre os surrealistas, porque Freud se baseou muito no sonho, no inconsciente. Então, como os surrealistas também se baseavam no sonho e no inconsciente, no delírio da mente humana, eles copiavam e liam, estudavam as teorias de Sigmund Freud, marcada principalmente pela publicação do livro intitulado A Interpretação dos Sonhos. Esse livro é muito famoso, eu vou até mostrar ele aqui para vocês, esse livro aqui, A Interpretação dos Sonhos, de Sigmund Freud. É um livro grosso e que aqui trata de toda interpretação baseada na ciência, não em imaginação, como o povo diz no popular, que teve um sonho e que o sonho, como se diz, dizia isso, aquilo, outro, e como interpretação da realidade. Que a interpretação é com base na ciência, é diferente. Então, esse livro, A Interpretação dos Sonhos, que foi editado em 1900, ganhou grande popularidade no início do século. Foi a principal fonte de inspiração para os surrealistas, pois deu novo entendimento simbólico ao domínio do onírico. Onírico diz respeito ao sonho, quer dizer, a representação do sonho. O que é que o sonho significava? Tanto para os psicólogos, como para os psiquiatras, como para os artistas da pintura ou da literatura, atribuindo importância às imagens sonhadas. Quer dizer, eles davam muita importância às imagens sonhadas e essas imagens tinham uma interpretação real. Por que alguém sonhou? Ele sonhou por uma razão qualquer. Então, eles estudavam, pelo menos Freud estudou os sonhos e dizia a interpretação dele, porque aquela pessoa sonhou, teve aquele sonho. E a mente inconsciente, quer dizer, o inconsciente é aquilo que foge da racionalidade. As pessoas fazem as coisas sem imaginar, sem pensar. Isto é, aos processos não racionais do cérebro humano. O instinto torna-se novo ponto de partida para a produção artística. E os sonhos são também parte da realidade que compõe o mundo. Ou seja, o instinto é aquilo que vem de uma vontade imediata, sem, muitas vezes, haver a imaginação. Sem qualquer imaginação, sem qualquer racionalidade. Então, muitas vezes, o instinto se torna mais forte e expressa o desejo das pessoas. Então, os artistas do surrealismo, eles pintavam muito mais pelo instinto do que com base no pensamento. Principais características do surrealismo: a livre associação e automatismo psíquico, quer dizer, o que viesse na mente, eles iam passando para a pintura ou na literatura para o papel, que tivesse sentido ou que não tivesse sentido.
A proposta é exprimir o funcionamento da mente em sua totalidade. O que, veja bem, a proposta é exprimir o funcionamento da mente em sua totalidade. Ele quer mostrar que a mente ela é descompassada, ela vai soltando coisas assim sem sentido. A gente é que controla ela com a consciência, mas na verdade ela vai botando para fora assim pensamentos totalmente fora de sentido. Então, exprimir o funcionamento da mente em sua totalidade, o que inclui a desracionalização da produção artística, quer dizer, era o objetivo deles, desracionalizar, não fazer a produção artística com base no raciocínio, mas no instinto que viesse na mente e no inconsciente. Sem preocupar-se com a moralidade, podia ser coisas escandalosas, que viesse na mente, se a mente resolvesse pintar alguém fazendo sexo ou qualquer, pronto, era a mente que estava imaginando naquele momento, então ele passava para a pintura. Verossimilhança, que é uma mistura de verdade com semelhança, com a coisa parecida, ou recepção estética. Escrita automática e experimental, quer dizer, automática. O passo que alguém estivesse escrevendo era o que viesse na mente, ele escrevendo a poesia, o texto, seja o que fosse. Desenhos às cegas, quer dizer, desenhar sem ver o que estava desenhando, às vezes com o pano no rosto ou no escuro. Busca por procedimentos de composição artística que escape do controle racional. Análise dos sonhos e experimentação de diversos estados de consciência, como a produção artística entre o sonho e a vigília, ou sob efeito do álcool e alucinógenos. Eles também, às vezes, usavam o álcool ou alucinógenos, que são drogas, para ficar embriagado, ficar totalmente fora de si e pintar e escrever aquilo que viesse na mente humana, na mente dele. Liberdade, espontaneidade criativas e valorização do processo imaginativo. Valorização do acaso e do inesperado, quer dizer, valorizava o acaso, o inesperado, quer dizer, algo sem ser planejado, digamos assim. Composições em grupos, como escrita a 4 ou mais mãos e quadros pintados no escuro por diversos artistas, para que não pudessem ver o que os outros estavam desenhando. Eles costumavam fazer muito isso. Eles faziam composições em grupos, grupos de artistas, e muitas vezes no escuro, pintando, para nenhum ver o que o outro estava pintando. Nem ele mesmo sabia o que estava pintando, era o que viesse na cabeça. Intervenções de estranhamento, representação de objetos aparentemente sem relação entre si e em lugares aos quais não pertencem. Técnicas de colagem, poesias feitas com palavras recortadas de jornais e revistas, misturadas a imagens e ideias do inconsciente. Então, ele fazia essas intervenções aqui de coisas estranhas, que eram representações de objetos aparentemente sem relação entre si. Como eu citei, podia estar pintando o ovo e se desse vontade de pintar um relógio, pintava um relógio. Quer dizer, o ovo não tinha nada a ver com o relógio. E as técnicas de colagem na poesia, pegando palavras e fazendo colagem, e ali, pronto, formava uma poesia. Principais artistas do surrealismo: André Breton, que era escritor francês, foi fundador do movimento surrealista. Lá, antes a gente viu que ele publicou um manifesto chamado Manifesto Surrealista, dizendo como era que se devia fazer a arte dali para frente. Ainda que fosse um grande interessado no meio cultural e artístico, Breton cursou medicina, curso que o possibilitou de tomar conhecimento da obra de Freud, de Sigmund Freud, que era o psiquiatra. Foi próximo do dadaísta Tristan Tzara. Esse Tristan Tzara foi muito famoso também como um dadaísta. E, quer dizer, ele, de qualquer forma, teve uma influência do dadaísmo, passando a trazer um pouco do dadaísmo para a arte surrealista. Por isso que ele foi próximo de Tristan Tzara. Aliás, por ter sido próximo de Tristan Tzara, ele copiou
um pouco da arte dadaísta, transportou a arte dadaísta para a arte surrealista, mas abandonou a citada revista e rompeu com o movimento Dada. Quer dizer, ele fazia parte do movimento Dada e depois ele rompeu para publicar o manifesto surrealista e criar uma nova arte. Isso parece assim uma coisa parecida com religiões, que um se diverge de uma frase da Bíblia e cria uma nova religião. Então, isso foi mais ou menos a arte moderna. Um divergia com alguma coisa e criava já uma nova arte. Pois, segundo ele, era necessário um novo procedimento artístico que contemplasse a totalidade das percepções humanas. Ele dizia, era necessário um novo procedimento artístico, quer dizer, ele não se conformava que a arte moderna não pudesse se modernizar mais ainda e fazer novas coisas, nova arte, que contemplasse a totalidade das percepções humanas. Escreveu, à luz da estética surrealista, romances, poemas e textos teóricos. Quer dizer, ele foi um escritor que escreveu não só romances, como poemas de natureza surrealista. E vem, talvez, o pintor mais famoso dessa corrente de pensamento chamada surrealismo, que é Salvador Dalí. Dalí foi um pintor e escultor espanhol, provavelmente o mais famoso nome da estética surrealista, quer dizer, da arte surrealista. Estudou na Academia de Belas Artes de San Fernando, de onde foi expulso em 1926, graças a um desentendimento com um professor que o levou a dizer que não havia ninguém ali capaz de avaliar a sua produção. Quer dizer, ele chegou a dizer ao professor, porque o professor discordou da arte dele, que não havia ninguém ali capaz de avaliar a sua produção, a sua produção artística. Veja um exemplo aí de produção de Salvador Dalí. Vocês estão vendo aqui uma sala. É tanto que o nome do quadro é Sala de Mãe West. Tem aí, ó, foto da Sala Mãe West, obra de Dalí, constituída de um cômodo em que o espectador pode, de fato, entrar na obra de arte. A sala fica no Teatro Museu Dalí. Lá na Espanha tem o museu e lá consta essa sala em que aqui, ó, ele faz o cabelo de uma mulher. Esses dois quadros formam os olhos. A foto no quadro aqui, essas duas fotografias, cada uma é fotografia de um olho. Então, aqui, esses quadros formam os olhos da mulher. Aqui, o nariz, que é como se fosse uma mesa com um jarro, mas forma um nariz. A boca, que é como se fosse o sofá. E, no entanto, veja que tem um piso aí, é como se fosse uma sala. Então, lá, você entra aqui na sala como se você estivesse entrando na própria obra de arte. Então, isso aqui está no museu chamado Teatro Museu Dalí. E vem outra personalidade famosa, que é Max Ernst. Max Ernst também foi um artista surrealista. Nascido na Alemanha, foi um grande nome do movimento dadaísta, tendo depois se juntado aos surrealistas, o que o possibilitou desenvolver diversas novas técnicas de produção artística. Foi pintor, escultor e artista gráfico, tendo escrito poemas sobre a estética do surrealismo. Então, ele escreveu poemas, mas com o tipo de arte surrealista. Suas obras, constituídas de enorme diversidade de materiais, são verdadeiros desafios às composições artísticas convencionais. E vem René Magritte. René Magritte foi outro grande artista. De origem belga, foi desenhista, ilustrador e pintor. Recebeu influências do impressionismo, do cubismo e do futurismo, mas suas produções mais célebres são datadas a partir de 1927, quando conhece a nova vanguarda proposta por André Breton.
É considerado um dos principais artistas surrealistas, apesar de suas obras só terem se tornado conhecidas na década de 1960, tornando-se parte da cultura popular nas décadas que se seguiram. Magritte faleceu em Paris em 1967. Eu estou dizendo um pouco da biografia de cada um, porque é bom conhecer esses artistas, saber que foram eles, porque às vezes você vê numa revista, num jornal, na internet, aí você vai lembrar que nós falamos desses artistas como André Breton, como Salvador Dalí, como René Magritte e Murilo Mendes. Murilo Mendes é brasileiro. Embora outros expoentes do modernismo brasileiro tenham recebido influência do surrealismo, é na obra de Murilo Mendes que essas características encontram maior expressão. Ele é natural de Juiz de Fora, Minas Gerais. Mendes foi poeta, prosador e crítico de arte. Foi também professor de cultura brasileira na Universidade de Roma. Teve contato com o surrealismo a partir de Ismael Neri, pintor brasileiro que conheceu a vanguarda em uma de suas viagens a Paris na década de 1920. Quer dizer, naquela época, 1920, pouca gente viajava para a Europa. E Ismael Neri, que era pintor, viajou e lá conheceu as vanguardas da arte moderna, principalmente o surrealismo, e quando chegou aqui, começou a pregar, a mostrar como era esse tipo de arte, e aí Murilo Mendes também começou a produzir sua arte por influência das teorias da arte de Ismael Neri. Sua poesia passou por diversas fases, entre as quais houve um período nitidamente surrealista, e faleceu em Lisboa, em Portugal, em 1975. Exemplo da produção de Murilo Mendes. Veja aí um poema de Murilo Mendes chamado Estudo número 6. Ele diz assim: tua cabeça é uma dália gigante que se desfolha nos meus braços. Nas tuas unhas se escondem algas vermelhas e da árvore de tuas pestanas nascem luzes atraídas pelas abelhas. Caminharei esta manhã para teus seios. Virei ciumento do orvalho da madrugada, do tecelão que tece o fio para teu vestido. Virei, tendo aplacado uma a uma as estrelas, e depois de rolarmos pela escadaria de tapetes submarinos, voltaremos deixando madréporas, aliás, e conchas, obedecendo aos sinais precursores da morte, para a grande pedra que as idades balançam à beira-nuvem. Então, veja que é um poema assim meio confuso, né? Mas expressa justamente a arte inconsciente de colocar no papel aquilo que não tem muita lógica, aquilo que foge da racionalidade, que era justamente a arte surrealista. Então, vem o surrealismo na literatura, que nós já até mostramos o poema de Murilo Mendes. Os escritores surrealistas rejeitaram quaisquer resquícios de estilos tradicionais. Quer dizer, o tradicional para eles era descartável, eles não queriam saber de nada tradicional, queriam saber só da inovação da arte, seja no romance, seja na poesia. A empreitada estética, quer dizer, da arte, do movimento, impulsionou-os a libertar a linguagem de sua função utilitária, dando à palavra a maior liberdade possível, como se tivesse vida própria. Os vocábulos são libertos do aprisionamento do significado, quer dizer, o artista ficaria livre para empregar as palavras do jeito que quisesse. Então, eles tinham a plena liberdade de criação artística. Os textos surrealistas são resultado de um impulso de criação puro e simples. Quer dizer, eles escreviam pelo impulso que viesse na mente, colocavam no papel e era considerado válido. Como se o autor tivesse escrito aquilo que lhe viesse à mente, sem nenhuma preocupação com conexões lógicas ou com o sentido racional das combinações. Então, não importava coisas lógicas,
coisas corretas, coisas pensadas. Pensamento, para eles, o consciente não tinha muita utilidade. Era colocar no papel o que viesse na mente e ali estava produzindo um tipo de arte diferente. O que está em jogo é uma literatura livre, mais engajada com os problemas sociopolíticos de seu tempo. Quer dizer, eles faziam isso, mas sempre em relação à política, era protestando as questões sociais, a fome, a miséria, a guerra, tudo aquilo que prejudicava o ser humano. Eles tinham um engajamento. Era uma arte engajada, chama-se arte engajada, aquela arte comprometida com as críticas das coisas que prejudicam a sociedade, prejudicam as pessoas. Pois a liberdade revolucionária do ato de criação deve inspirar a revolução do estado de coisas no mundo. Aqui tem um pequeno resumo do surrealismo. Ele foi um movimento estético, quer dizer, um movimento artístico, pertencente às vanguardas do século XX, como foi o cubismo, como foi o fauvismo, como foi o dadaísmo, como foi o futurismo e outros tantos. Expressões na literatura, nas artes visuais, no cinema e na filosofia. Então, teve expressões em tudo isso. Teve representação do que está, aliás, é uma representação do que está fora do controle da racionalidade e ordenação lógica do mundo. Então, a arte surrealista abominava tudo que fosse racional e lógico. Tinha que ser coisas ilógicas e irracionais, vindas pelo instinto, pela a criação artística imediata, sem um pensamento racional ou consciente. Valorização do sonho. Eles davam muito valor ao sonho, porque o sonho, a gente normalmente, quando tem um sonho, percebe que ele, às vezes, é fora de sentido, não tem lógica, é todo, como se diz, desorganizado. Então, por isso que eles também passavam isso para a arte surrealista, tanto da pintura como da literatura. Então, do inesperado e do acaso, quer dizer, aquilo que viesse de imediato. Elaboração de novas formas de produção artística, como a escrita automática, as composições às cegas, como a gente falou, compondo, escrevendo, pintando às escuras, num lugar escuro, que não visse aquilo que estava fazendo. O importante era a criação. Ou em estados alterados de consciência, quer dizer, no momento de que a consciência estava alterada, que não raciocinava bem, aí transpassava para a pintura na hora que tinha uma raiva, na hora que tinha uma emoção muito forte, que não raciocinava bem, então eles levavam os pintores surrealistas para a pintura e criavam uma arte bem inusitada, bem diferente. Busca da ruptura total com o predomínio da razão. Quer dizer, o objetivo era romper com o racional, com o consciente, com a racionalidade e fazer coisas irracionais e inconscientes. Movimento revolucionário em todos os campos artísticos, quer dizer, em todos os campos da arte, os surrealistas desejavam a modificação, a criação baseada no inconsciente e na falta de na ausência de raciocínio lógico. Bom, acredito que o texto ficou mais ou menos esclarecido. Na próxima semana estarei mandando a atividade correspondente a esse texto. Espero que vocês estejam bem. Desejo a todos muita paz, muita felicidade e muita paciência para atravessar esse momento difícil. Então, um abraço em todos e até a próxima.